nós viemos conhecer Liberdade, que fica no sul de Minas Gerais. Uma cidade linda e encantadora, com muita religiosidade e muita história. Então nós vamos mostrar para você nesse vídeo algumas coisas que a gente conseguiu conhecer aqui em um dia de roteiro que a gente fez. Então fica com a gente até o final do vídeo e não esqueça de se inscrever no canal e já deixar o seu like. Estamos chegando em Liberdade, no sul de Minas Gerais, e a nossa primeira parada vai ser numa comunidade muito bacana que se chama Comunidade da Vargem. Nós vamos mostrar para vocês toda a parte cultural desse lugar. A nossa primeira parada aqui em Liberdade foi na comunidade da Vargem, que fica antes até da gente chegar na cidade de Liberdade. O caminho até aqui é muito bom, tem um pedacinho de estrada de terra, mas dá menos de 4 quilômetros e é um lugar muito gostoso, é um lugar com uma energia muito boa. E o seu José Cunha, que nos recebeu aqui hoje, ele vai explicar para a gente um pouquinho qual que é a história desse lugar, né, dessa parte da comunidade da Vargem, e também vai explicar para nós a história da capela que a gente está aqui no fundo. Então, muito obrigada, seu José, de estar aqui com a gente. E eu queria que o senhor contasse para todo mundo um pouquinho da história desse lugar. Pois é uma alegria estar aqui, substituindo hoje o Padre Evair, que está viajando. No impedimento dele, me honrou com esse convite para vir aqui receber vocês e acompanhá-los naquilo que for necessário. Isso me honra muito. A comunidade da Vargem da Imagem, ela é formada por um conglomerado de casas que no tempo antigo tinha até o nome de Capitinga. Os seus moradores hoje são pouco vistos porque eles moram no final da estrada que vem para a Vargem, num aglomerado do pé da serra. Então, o mais importante hoje aqui é que aos poucos a comunidade da Vargem vai se tornando um ponto de referência e de turismo. Muita gente aqui vem, dia de semana, nos feriados, para tentar conhecer principalmente a razão de existir dessa capela da Vargem da Imagem. Por quê? Porque debaixo do altar dela estão guardados fragmentos do cedro, um cedro inteiriço, que serviu para emoldurar a imagem do Bom Jesus, que está lá no Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento. Diz a história que os moradores lá do Livramento, antigamente, aqueles que foram aos poucos subindo para a Serra da Mantiqueira, eles se reuniram num outeiro perto do Rio Grande e ali construíram sua primeira capelinha, feita ainda de cobertura de capim, uma palhoça, que aos poucos foi sendo aumentada. Para quê? Para abrigar uma imagenzinha que foi trazida de Portugal, a imagem do Bom Jesus do Livramento. Ela é pequenina, ela não tem nem 20 centímetros. Ela tem um pedestal alto, que eles foram aumentando o pedestal, mas a imagem permaneceu pequenina, menos de 20 centímetros. O povo daquele tempo, diz a tradição, eles rezavam para que fosse possível conseguir uma imagem grande. Por quê? Porque a capela de lá foi aumentando, foi crescendo e merecia que tivesse uma imagem grande, do tamanho condigno da igreja. E rezaram tanto para isso que diz a tradição que certa vez apareceu lá um velhinho já, bastante idoso,
que se disse marceneiro e se dispôs a construir uma imagem. Eu faço para vocês essa imagem, não lhes custa nada, eu só quero um cedro bem grande, inteiriço, e que vocês me deixem escolher um lugar para eu trabalhar e eu vou trabalhar em paz. Assim foi feito. Muito tempo depois, encontrou-se o cedro, aí ele começou o trabalho dele. Ele recolheu-se no quartinho e o pessoal da cidade, os maiorais, os que naquela época comandavam o povo, combinaram com ele para fazer, e ele ficou dentro desse quartinho, mas se estranhou-se que durante 3 dias ele não saiu para se alimentar, não saiu para nada. Ficaram assustados, quem sabe se ele está morto lá dentro, vamos arrombar a porta para ver. Quando arrombaram a porta, no meio do quarto estava a linda imagem do bom Jesus do Livramento. Tamanho natural, tamanho de um homem, fora o seu pedestal, uma obra magnífica, encantadora, que emociona a todos que a conhecem. Aí vem então a ligação entre Vargem da imagem. A gente costuma dizer que aqui tudo começou. É verdade. A gente coloca isso nos folders, às vezes nas mensagens que a gente escreve. Aqui na Vargem é onde começou a história da imagem. A imagem do bom Jesus. Por isso, Vargem da imagem. A outra história é a história do santuário da Basílica, que outrora foi matriz. Lá tornou-se paróquia desde 1855, e a ligação entre as duas é essa. Aqui, na Vargem, começou a história da imagem. Lá na cidade, no século XVIII, 1743, tem esse registro na diocese, naquela época era a diocese de Mariana, as dioceses eram muito extensas, e há o relato, o registro de que já existia uma capela, que aos poucos foi sendo ampliada. Que história linda, seu José. Realmente, assim, é um lugar muito abençoado, né? Aqui Sim. A gente sente uma energia muito boa. Sim. E a gente ainda vai mostrar no vídeo de hoje o santuário mesmo, né? Que fica lá na cidade de Liberdade. 7 quilômetros daqui. A 7 quilômetros daqui. E aí a gente vai mostrar ainda no vídeo a imagem, todas as outras coisas. Sim. Mas agora eu vou mostrar para vocês o interior da capela. A gente também encontrou aqui na comunidade da Vargem o contramestre Francis, que fez que nos deu essa honra de chegar aqui e encontrá-los, né, com o seu grupo de capoeira. Sim. Explica pra gente um pouquinho sobre o seu grupo. Então, eu sou o contramestre Francis, sou filiado à Capoeira do Bonfim, do mestre Pinheiro de Juiz de Fora. Aqui é um núcleo da capoeira, em Liberdade, e como em todo lugar da região aqui tem um núcleo da Capoeira do Bonfim. E a gente sempre está fazendo a roda, então o pessoal chegou aqui gravando, como diz o outro, foi agraciado com essa gravação, e a gente treina capoeira todo dia. E tá num lugar desse aqui, numa presença dessa aqui do pessoal aqui, a gente tá maravilhado. E Capoeira do Bonfim, capoeira, sempre capoeira, né? Filosofia de vida do meu mestre. É cultura. De novo. O capoeira desde pequenininho
Desde que meu pai falava, capoeira pequenino. Desde que meu pai falava, capoeira pequenino. E eu jogava, soltava pela rua, lançava bananeira, até no meio da rua. Agora a gente está saindo daqui da comunidade da Vargem e indo conhecer o Santuário do Bom Jesus do Livramento, que fica bem no centro da cidade de Liberdade. Agora nós chegamos aqui no Santuário do Bom Jesus do Livramento. Ele fica bem aqui no centro da cidade de Liberdade e ele é lindíssimo, tanto por dentro quanto por fora, cheio de histórias, e ele também tem um memorial muito interessante. Eu vou mostrar os detalhes para você. Estamos no Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento, diante da imagem do Senhor Bom Jesus, essa imagem que comove a todos que a visitam e que faz nascer, com a sua mensagem do homem de dor, do sofrimento, a confiança, a esperança e a misericórdia no coração das pessoas, tanto que o hino oficial diz: dá-nos, Jesus adorado, justiça, amor e concórdia deste teu trono sagrado. Esta imagem, mais de 200 anos de existência, ela há 25 anos não sai mais nas procissões, ela fica dia e noite aqui, neste seu trono, que a gente considera trono sagrado. Ela não mais vai nas procissões do dia 14, do grande jubileu. Nessa procissão do dia 14, ela é substituída por uma réplica de igual tamanho dela, do mesmo tamanho, da mesma textura, que fica na capela da comunidade Vargem da Imagem. Estamos no Memorial Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento. Aqui neste memorial guarda-se, entre tantas coisas, a pequenina imagem do Bom Jesus do Livramento, aquela que era guardada nas capelas no começo da comunidade de Liberdade e que serviu de inspiração para o artista, para a montagem e o esculpimento da maravilhosa imagem do Bom Jesus, que está dia e noite no seu santuário. Imagenzinha que veio de Portugal, mais de 250 anos. No nosso passeio aqui em Liberdade, a gente resolveu fazer um trechinho do Caminho do Peregrino, que vem de Bom Jardim de Minas até Liberdade, que é bem bacana o caminho, é muito bonito e é o caminho que os peregrinos fazem para poder vir para o Santuário do Bom Jesus do Livramento aqui em Liberdade. Então eu vou mostrar alguns detalhes desse caminho para vocês, e uma coisa bem interessante que a gente achou, é uma ponte de ferro linda,
E a outra também é que a gente viu alguns marcos que a gente fez o levantamento aqui e são os marcos da Via Sacra. Então assim, é um caminho bem bacana de fazer, bem tranquilo, dá para ter um bom contato com a natureza e fazer uma boa caminhada. Aqui na metade do caminho do peregrino, a gente encontra vários desses, que é a Via Sacra. Então, assim, a cada mais ou menos 1,5 km, no máximo 2, a gente encontra um marco desse. E a distância percorrida entre o caminho que começa em Bom Jardim de Minas até Liberdade é de aproximadamente 20 km. Então, bem no meio do caminho, para poder dar um refresco, um alívio, a gente tem uma biquinha, uma água bem fresquinha, porque senão a gente não aguenta, né, chegar até o final do caminho. Para finalizar o nosso vídeo aqui de Liberdade, a gente veio conhecer a Darlene, aqui na Escola de Dança Darlene Batista. Isso. E a gente teve a honra de conhecer o Samuel, bailarino dela, conhecer os meninos aqui que trabalham junto com ela. E a gente não tem como falar de liberdade sem falar dessa cultura da dança aqui na cidade. Então, aqui na Escola de Dança Darlene Batista, vocês vão encontrar apresentações de músicas, assim, apresentações maravilhosas. E o mais impressionante é o espaço que ela tem aqui para poder realizar essas apresentações. Darlene, o que significa a dança aqui para a Liberdade, para você, para a sua companhia? Então, eu estou aqui, né, já tem 20 anos que eu desenvolvo um trabalho aqui, eu tenho um projeto social aqui também, né, e a dança para mim sempre foi muito importante, né, porque eu sempre dancei, desde pequena que eu danço e tal. Então, quando eu cheguei aqui, a ideia era, de repente, só dar uma aulinha e tal, e de repente foi se tornando uma coisa muito grandiosa pelos talentos que tem aqui em Liberdade.
Na verdade, ele é bailarino, o Zé Carlos também é bailarino, né, que é nosso secretário agora. Então, assim, pra gente é muito orgulho, né? Que a gente chega aqui, a gente encontra um monte de prêmios, inclusive internacionais. Conta pra gente um pouquinho. Então, e desenvolvendo todo esse trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, e lógico que a premiação é muito importante, né, porque dentro de todo esse trabalho que eu fiz, que eu desenvolvi, nós montamos um grupo, né, para poder levar para fora, para poder desenvolver esse trabalho e mostrar a cidade. E assim, é impressionante como as pessoas ficam apaixonadas pelo nome de Liberdade. Então, isso, assim, para a gente é uma honra, né? Porque toda vez que eu chego num lugar, a primeira coisa que eles falam é: nossa, que nome lindo, que cidade é essa e tal. Eles ficam bem interessados em saber que cidade é, justamente pelo nome. E realmente, né? E aqui é uma cidade que tem, assim, um potencial artístico gigantesco, não só na dança, né? Mas em várias artes, assim, a gente tem muito potencial aqui. E esse trabalho que eu desenvolvi com eles, né, a gente foi crescendo, foi desenvolvendo um trabalho assim mais específico, e aí com o tempo a gente conseguiu conquistar várias premiações. E nós conseguimos levar um grupo enorme para a Argentina, né, 16 pessoas para a Argentina, e depois um outro grupo menor um pouco, mas para Orlando 2 vezes consecutivas, no caso para os Estados Unidos, né? E eles ganharam várias premiações importantes, inclusive o Samuel foi considerado um dos melhores bailarinos no evento e tal. Então, para a gente é uma honra. Assim, a gente tem a história do Samuel, que a história do Samuel é linda, né? Eu não sei se você ficou sabendo, mas a história dele é linda, porque ele é um menino que veio de uma situação que era da escola da APAE também, já foi morador de rua um tempo, e aí quando eu me deparei com o talento dele, você vê que o talento ele não escolhe lugar, não escolhe nada, né? Quando eu me deparei com o talento dele, aí eu falei assim, não, vamos trabalhar isso, e aí se tornou uma pessoa maravilhosa, um artista maravilhoso como esse. Samuel, até arrepiei com a sua história, e o Samuel nos honrou com uma dança que eu vou mostrar para vocês para encerrar esse nosso vídeo aqui de Liberdade. Então, muito obrigada por assistir o nosso vídeo até o final. Darlene, Samuel, meninos, muito obrigada por fazer parte desse vídeo. E a gente vai encerrar esse vídeo com o Samuel dançando para nós.